queridos! Dei uma sumida, eu sei, mas estou de volta hoje aqui para conversar com vocês sobre tempo cronológico versus tempo psicológico. O que são esses dois tempos e como explorá-los em uma história escrita? Para que a gente entenda o que é essa diferença de tempo cronológico e psicológico, a gente pode pensar nos filmes, novelas. Por exemplo, você já viu aquela cena romântica em que um personagem encontra sua amada pela primeira vez e toca aquela música e tudo parece ficar em câmera lenta e a câmera mostra os olhos da moça, os olhos do moço? É um encontro de olhares que durou o quê? 1 segundo, talvez 2, mas ali no filme é dada toda uma ênfase, é colocada a música, são colocados efeitos e passa até em 10 segundos um instante que às vezes durou 1. Da mesma forma, às vezes para mostrar a rotina, o passar do dia, da semana ou até do mês do personagem, é feita apenas uma sequência rápida de cenas com uma música animada e você vê, olha só a diferença, né? Às vezes um acontecimento de 1 segundo se passou em 10 e um acontecimento de uma semana inteira se passou rapidinho, apenas para dar para o espectador a impressão, né, a informação, na verdade, do que aconteceu. Por que essas duas cenas, por que esses dois acontecimentos são tratados de forma tão diferentes? Da mesma forma, um contador de histórias, um narrador, ele pode diminuir o ritmo da voz para dar ao espectador a impressão de que ele está falando sobre algo com muito suspense, algo importante que está por vir. Ou ele também pode falar com a sua voz mais descompromissada, acelerada, para demonstrar que aquela coisa pode ter demorado uma semana inteira para acontecer, mas não é tão importante assim. E na nossa própria vida também. Quantos acontecimentos que às vezes duraram poucos segundos, na nossa cabeça a gente se lembra como se tivesse passado tudo em câmera lenta, como se tivesse durado minutos inteiros, porque aquilo ali envolvia dor, aflição ou algum outro sentimento, alguma emoção. E da mesma forma, um dia inteiro a gente se divertiu tanto que passou tão rápido, a gente nem viu as horas passarem. Essa é a diferença do tempo cronológico e do psicológico. 1 hora de dor é diferente de 1 hora de diversão. A forma como a gente vivencia e experimenta o passar de cada um desses minutos é diferente, dependendo do que a gente sente, do que está acontecendo, de quem está envolvido naquele passar da hora. E é isso que a gente precisa transmitir para o leitor. Mas por que eu dei exemplos até então de filmes, de histórias narradas por voz ou até mesmo da nossa própria vida? Pra gente entender o desafio que logo de cara a gente tem. Um escritor não pode usar o tom de voz para preparar o seu espectador para algo importante, um momento de suspense que está acontecendo. E ele também não pode usar efeitos especiais, câmera lenta, fundo, trilha sonora, para dar ao leitor aquela sensação que ele quer transmitir, a sensação de romantismo, de suspense, de medo. A gente precisa usar apenas as palavras. Como é que a gente consegue transmitir corretamente ao leitor a sensação do passar do tempo, que é muito diferente de quanto tempo efetivamente se passou no relógio? E mais importante do que isso, quando é que a gente identifica a necessidade de estender uma cena ou de encurtar, narrar rapidamente? Como é que a gente toma esse tipo de decisão? Em uma história escrita, assim como em qualquer história, o tempo que você dedica para a duração de um acontecimento tem a ver com a importância dessa cena, a importância dessa ocorrência para a evolução do seu personagem e ou da trama, da história. Por exemplo, por que é que um cineasta dedica vários segundos, trilha sonora e efeitos especiais para um encontro de olhares, só que ele não dedica esse mesmo tempo e esse mesmo efeito especial pro momento em que o personagem, sei lá, chegou no supermercado e viu uma nova marca de sabão em pó pela primeira vez? Por quê? Porque o encontro de olhares com o par romântico tem um impacto, tem uma força e uma significância muito maior do que a primeira vez que ele vê uma marca de sabão em pó no supermercado, a não ser que a sua história seja sobre o caso de amor entre o seu personagem e uma marca de produto, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Então tá, eu tô escrevendo meu livro, eu quero narrar esse encontro de olhares entre a minha personagem e o cara por quem ela vai se apaixonar, mas eu não tenho trilha sonora, eu não tenho efeito especial, eu não tenho câmera lenta e nem o tom da voz para mudar. Como é que eu vou fazer isso? Nós, escritores, podemos não dispor de todos esses recursos que um cineasta ou que um narrador de história tem, mas nós temos algo que eles não possuem,
que é a capacidade de mergulhar no íntimo de um personagem, nos pensamentos, sentimentos e emoções de um personagem. Somente nós, escritores, podemos fazer isso. Lógico, outras formas de arte também podem explorar em formas figurativas ou de alguma forma criativa, mas nós, escritores, temos o poder de dividir com o leitor a alma do nosso personagem. E aí é aí que a gente consegue usar a passagem do tempo psicológico, explorando não somente os acontecimentos externos, não narrando somente aquilo que o personagem vê, aquilo que ele ouve, mas usando aquilo que ele sente. Por exemplo, nessa cena do encontro de olhares, como é que eu faria em um livro essa cena durar mais tempo psicológico do que o tempo do relógio de fato aconteceu? Explorando os sentimentos do personagem que está ali na cena, o ponto de vista que a gente está usando. Se eu fosse narrar uma cena dessas apenas com o tempo cronológico, seria: ela levantou o rosto, virou-se para o lado e viu um moreno alto parado ao seu lado que olhava diretamente para ela. Ela encarou aqueles olhos claros, piscou uma vez e perguntou: posso ajudá-lo? Tudo bem, até então é um acontecimento banal, um encontro que não tem tanta importância. Agora, é muito diferente de dizermos: ela sentiu a presença de alguém ao seu lado, levantou o rosto do livro que lia e quando se virou, algo dentro de si parou. Ela viu naqueles olhos verdes, sei lá, a imagem do seu sonho, os olhos que ela sempre desejou encontrar. E o seu coração naquele momento batia em câmera lenta enquanto ele olhava para ela, e naquela troca de olhares ela sentiu uma conexão que ela nunca antes sentiu com nenhuma outra pessoa, blá 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 blá. Portanto, da mesma forma que um cineasta se utiliza de efeitos especiais, trilha sonora, recursos audiovisuais para dar mais ou menos importância para uma cena, para nos fazer ter uma nova sensação de passar do tempo diferente da passagem do tempo real, do tempo cronológico, nós, escritores, podemos usar essa profundidade dos sentimentos, pensamentos e emoções dos personagens para transmitir aos leitores não somente a noção de quão importante é aquela cena, aquele encontro, aquele acontecimento, como também o passar de tempo psicológico, quanto tempo aquilo representou para o seu personagem. E por que é tão importante a gente diferenciar? Por que às vezes um acontecimento de segundos pode ter uma página inteira de narrativa e às vezes uma passagem do mês inteiro pode ter uma linha? Um mês se passou e... Tudo isso tem a ver com a importância, aquele momento, aquele encontro, aquela informação, aquela notícia bombástica. Quanto mais eu explorar os sentimentos do personagem, quanto mais eu deixar claro para o leitor essa passagem lenta de tempo para o que realmente importa, mais o meu leitor vai se envolver com o personagem, com aquilo que importa para o personagem, com as preocupações do personagem, os sentimentos do personagem. Lembre-se, aquilo para o que você não está dando ênfase, não está dando importância, seu leitor também não vai dar. Se você narrar um encontro de olhares como literalmente apenas um encontro de olhares que durou 1 segundo no tempo real e no psicológico, é isso que o seu leitor vai entender, que foi um encontro de olhares dispensável, esquecível. Agora, se você der a profundidade necessária, der a passagem lenta de tempo para aquilo que precisa ter ênfase, aquilo que precisa ser dado como importante ao seu leitor, aí sim, ele vai prestar atenção e vai saber, isso é algo importante. Ele vai se envolver mais com o personagem, vai se envolver mais com a história e ele vai não somente ler, não somente saber uma sequência de acontecimentos com começo, meio e fim, mas ele vai fazer uma viagem de sensações através da sua história. Ele vai embarcar em tudo aquilo que o seu personagem sentiu, pensou e viveu. Ele vai viver aquilo junto, ele vai experimentar tudo aquilo junto, porque você, usando corretamente o poder das palavras e de como você mergulha ou emerge dos sentimentos do seu personagem, você vai ter a capacidade de levar o leitor junto, de proporcionar para ele uma experiência que vai muito além de ler uma história. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos ver se semana que vem, né, semana de Bienal do Livro, eu consigo trazer um vídeo novo para vocês. Se não, daqui a 15 dias eu volto com mais conteúdo. Como sempre, não deixem de comentar aqui pra mim o que vocês gostariam de ver no canal, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a respeito do conteúdo de hoje, se vocês têm alguma dica diferente pra dar, algum conselho, algo que vocês já viveram, já experimentaram e querem dividir, vamos sempre construindo esse canal juntos. Um beijo, uma linda semana pra vocês e boa Bienal do Livro pra quem tá indo. Até mais!